Agradecemos mais uma vez todos que têm participado, do estudo da lição. Nós estamos aí nos aproximando, do final do trimestre. E o tema dessa semana fala sobre Jesus, como autor e consumador da fé. Espero que nós venhamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para cada dia conhecer mais e mais a verdade. Vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia, de compreender a Ti como o único Deus verdadeiro, é Jesus que nos enviaste. Guia-nos a estudar a Tua palavra. Pedimos em Jesus. Pedimos. Amém. Coloco aqui o verso de Hebreus 12, verso 2, fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E nos mostra, que Jesus conhece o fim desde o princípio. E um dia tomou a decisão, junto com o Pai e o Espírito Santo, de nos salvar. Isso é claro. E diz que ele, em meio às dificuldades todas que ele sabia que ia passar, mesmo assim ele tomou a decisão de passar pela cruz para nos salvar. E que o exemplo dele faz com que nós venhamos lembrar de que a salvação não começou conosco, nem vai terminar conosco. Começa com quem? Com Jesus, que é o autor. Autor, ou seja, aquele que cria. E também é o consumador de quê? Da fé. E diz a Bíblia, que nós vamos ver que a fé é o meio que Deus usa para salvar a humanidade. E nós temos que olhar firmemente para Jesus. O que é olhar firmemente? Porque nós vamos ter adversidades e problemas na vida que vai nos tentar afastar e deixar de existir, deixar de olhar para Jesus. E aí eu posso dizer para mim, para você, para aqueles que estão na igreja, que não estão na igreja, que as tentações vêm a ponto de a gente olhar para as pessoas, olhar para as dificuldades, para os relacionamentos que a gente tem dentro de igreja, ou até fora da igreja, e isso faz às vezes a gente desanimar e desistir de continuar a caminhada. Mas a Bíblia diz o quê? Que nós temos que caminhar olhando firmemente para quem? Para Jesus. Hebreus 6, 18, 20 diz assim: porque por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível, meus irmãos, que Deus minta. Deus é maravilhoso. Deus revela algo de si próprio, e uma das características dele é que ele não mente. É por isso que quando Deus chega para Adão e Eva, no Éden, e fala, que poderia comer do fruto, mas se comesse daquele fruto, da ciência do bem e do mal, eles certamente iam morrer. E Satanás conseguiu enganar Eva e fez com que Adão aceitasse a fruta de Eva. Isso é sinal claro que eles achavam, que Satanás argumentou que Deus não estava falando a verdade. Se você ler lá, é o que está escrito. Mas nós podemos ter plena certeza que Deus não mente. E por isso nós temos que ter firme consolação. Consolação é o quê? Conforto. É uma boa situação, ficar consolados, ter o conforto. Nós os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. E o que é esperança? A palavra esperança está bem relacionada com fé. E nós vamos ver o significado disso aí. E diz aqui, nós temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Então Jesus praticou um ato de ir para o céu para nos mostrar aonde nós vamos chegar se continuarmos crendo nele. Se continuarmos confiando nele. Se olhando firmemente para ele. E Jesus diz aqui que ele foi feito eternamente o que? Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é a palavra sumo sacerdote? Nós já sabemos. É aquele que liga duas partes. Que são essas partes? Deus e a humanidade. Colossenses 1, 16 e 17, nós não podemos esquecer quem é Jesus. Porque senão a gente perde o sentido aqui do que está sendo dito.
Diz aqui, ó, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Então, se foram criadas nele todas as coisas, ele não pode ter criado a si próprio, né? Então, Jesus não foi criado, Jesus criou. Ele é o Criador. E nele foram criadas todas as coisas. Quais coisas? As que há nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Aí diz alguns detalhes. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. São tudo poderes, né? Ordens que existem, né? No céu. E que também existem na terra, a gente não percebe, mas tem ordens aqui também na terra. Satanás governa a terra com as hostes de anjos. E essas hostes de anjos estão sob ordens, né? Um sistema de governo. E aqui diz mais, que tudo foi criado por ele, né? Criado por ele quem? Por Jesus e para ele. Então todas as coisas que foram criadas têm um propósito. Foi criado por Jesus e para Jesus. Ah, mas os anjos, né, que desobedeceram, esses aí estão descumprindo o propósito para qual Deus trouxe a eles a existência. Então é por isso que eles vão deixar de existir no futuro. Aqui diz mais, Jesus é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Subsistir o quê? Existem. Então aquelas coisas que não cumprem o propósito para qual Deus trouxe a existência, elas vão deixar de existir em algum momento. Nós estamos tendo um momento de misericórdia, de graça, mas em algum momento da história, essas coisas que não cumprem o propósito para qual Deus trouxe a existência, vão deixar de existir. Porque isso faz parte do quê? Do pecado. Romanos 11:36 diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Dele são todas as coisas, por ele são todas as coisas e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém significa assim seja. Amém? Espero que você também esteja entendendo por que nós temos que olhar para Jesus. Porque todas as coisas que existem de acordo com o propósito dele. Eu trago aqui umas teorias, né, que as pessoas, né, hoje, né, depois de tanto tempo passado, né, não acreditam, né, na existência, né, na criação. E na criação que Deus revelou, né, lá na Bíblia, né, e fez com que Moisés escrevesse. Mas Deus não mente. Deus não mente. Então aqui tem alguns modelos que eu vou explicar, mas só um deles é o verdadeiro, né? É o um que é a criação. É o que está na Bíblia. Ao longo do tempo, ó, Deus cria em 6 dias. E depois houve o quê? O dilúvio de Gênesis e segue a história. É isso que aconteceu, que é o que Deus está revelado na Bíblia. Já bem outras pessoas criaram outros modelos de interpretação, né, que não está de acordo com a Bíblia. Fala sobre teoria do intervalo, né? Existiram longas eras, Deus cria, há um intervalo, depois Deus cria em 6 dias. Essa aqui é possível? É. Essa aqui é possível Deus ter criado no passado, as longas eras passadas, e depois ter criado a Terra. Mas na Bíblia não dá esse detalhe. Então se não dá, a gente não pode entrar em especulação. Mas é possível? É possível. Criação progressiva, né? Já começa a destoar completamente do que está na Bíblia. Existiram longas eras e Deus cria. De que forma? Progressiva. Que é a base, né? É como se fosse um pouco da base, né, da teoria da evolução, né? É um Deus que vai criando progressivamente e não criando em 6 dias. Aí alguns dizem que durou milhões o processo da criação. Isso não é Bíblia. Isso não está de acordo com a Bíblia. Evolução teísta é outra teoria, né, que destoa, ou seja, não está de acordo com a Bíblia, que existiram longas eras e Deus dirige a evolução. Imagine. Ou seja, Deus agora não tem poder, e aí no poder que ele usa, ele faz dirigir o processo de evolução. Tem outro modelo, né, que é o quinto aqui, evolução deísta. Aquele lá é teísta. Teísta que tem a presença de Deus na evolução. Deísta já é o quê? Nem necessita de Deus, que foi o Charles Darwin, né? Deus existe ou não existe, eles não estão preocupados, né? Ou se Deus existe ou não existe. Existiram longas eras e houve o processo de evolução naturalista. Ou seja, alguma coisa deu start ao processo, né, da criação e se desenvolveu e chegou onde nós encontramos. Isso aí não tem nenhuma base, né, bíblica.
evolução panteísta, né? Longas eras, e aí o próprio Deus é quem evolui, ou seja, o próprio Deus seria o universo. E aí já tem as visões, né, do multiverso, né, como se fosse várias manifestações de Deus, né? Ancestral do espaço, essa é muito bem aceita hoje, né? Tem as pessoas procurando aí, né, a NASA e outros lugares, procurando origem, né, desse ancestral que deu origem à humanidade. De onde é que veio a humanidade? A longas eras, né, e uma vida originária de organismos extraterrestres. Mas aí, uma hora a gente vai chegar, e esses organismos extraterrestres vieram de onde? Foram criados como? Continua a dúvida. E sétima evolução, ou seja, existiram longas eras e não houve nenhum Deus. E aí é um outro grupo, né, de pessoas que existiu as longas eras e não tem Deus, Deus não existe. Essas é as visões que existem. E outras misturas entre elas, né? E aí você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Eu já tomei a minha decisão. Eu vou seguir a Bíblia, porque eu sei que Deus não mente. Então Deus não mente. E na natureza mostra, né, as ações de Deus. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem a história do número de Fibonacci. Fibonacci, né, foi um homem, né, um italiano. Tá aí a foto dele. E aqui fala, a sequência de Fibonacci tem aplicações na análise de mercados financeiros, na ciência da computação, na teoria dos jogos. Também aparecem configurações biológicas, como por exemplo na disposição de galhos de árvores ou folhas de uma haste, no arranjo do cone de uma alcachofra, né, do abacaxi e no desenrolar de uma samambaia. O que ele descobriu? Quando ele pega 0 mais 1 é 1, 1 mais 1, 2. Então 2 mais 1, 3. A soma do número que existe mais o anterior vai gerando outros números. Esses números, se você pegar, forma esses quadrados aqui, ó. O quadrado de 1, esse menorzinho. O quadrado de 2, ó. Quadrado de 3, depois o quadrado, né, de 5. Quadrado de 8. Quadrado de 13, né? Quadrado de 21, 34. Quando você une, né, esses pontos aqui, ó, você faz uma curva dessa como essa aqui, ó. Essa curva é a geometria, né, que existe na natureza, ó, como esse caracol aqui, ó. Deus é maravilhoso, né? Deus deixa na natureza sinais que algo inteligente criou a natureza. Ou seja, como é que vai ter esses padrões aqui, ó, espiral do universo? Esses números aqui, ó, da sequência de Fibonacci, né, conseguem explicar essa curva, né, dessa elipse aqui, ó. Do universo, olha aqui do universo, ó as hastes, ó a flor, ó esse aqui, ó, tudo isso aí na natureza, ó. Mostrando que existe um padrão. Se tem padrão, padrão significa sinal de inteligência. Eu vou mostrar para você justamente isso, ó. Você poderia encontrar várias pedras dispostas aqui, ó, as águas do mar bater nessas pedras aqui, né, e elas até formar um triângulo, né, ou formar um amontoado, né? Mas não quer dizer que tem um padrão de inteligência. Então, o design inteligente, ou seja, a existência de algum projetista na natureza, há uns estudos, né, umas propostas, né, uns modelos de interpretação que diz que tem que ter contingência, complexidade e especificação. O que é a contingência? A contingência assegura que o objeto em questão não é resultado de um processo automático. Como eu falei, aquelas pedras que estão aqui, é muito difícil você dizer que ela foi resultado de um processo automático, né? Já essas pedras aqui, ó, dispostas dessa forma aqui, né, tem contingência, ou seja, não foi um processo automático. Ou seja, a água do mar batendo aqui e formaram essas pedras aqui. É muito difícil você chegar a essa conclusão. Outra, a complexidade. Assegura que o objeto não é tão simples. Esses monte de pedras aqui, né, podia até formar um triângulo, né, com a água batendo aqui, mas não quer dizer nada. Podia, né, ser mera coincidência. Mas essas pedras aqui, ó, formando esse triângulo aqui, ó, e disposta dessa forma aqui, é complexa. Não é algo simples, não. Outro, o objeto existe o tipo de padrão característico de inteligência. O que é o padrão característico de inteligência? É como a gente viu aqui, ó. Existe um padrão que você consegue entender na natureza. Aqui também, com esse padrão aqui, você vai ver, né, que alguém fez isso. Você vai chegar à conclusão que alguém fez isso. Ou seja, tem uma mente inteligente que colocou essas pedras desse jeito.
Então essas pedras é algo similar a esse padrão, também nós vemos o que? Na natureza. Né? Na forma do universo, na forma, né, de uma galáxia. Mostrando sinais, né, que existe um ser inteligente que fez aquilo. E esse ser inteligente, ele traçou um plano para nos salvar. Mas salvar, nós necessitamos ser salvos. Alguns perguntam. O que é ser salvo? Salvo de quê? O que é que houve? Houve o quê? Um engano que Satanás trouxe para a humanidade. Esse engano levou o quê? A morte. A morte é o quê? A deixar de existir para sempre. Então Deus traçou um plano para o quê? Nos resgatar. Salvar e resgatar o quê? Resgatar dessa consequência que hoje é natural, que é nós morrermos para sempre. Então isso significa a palavra salvar. E aí você pode entender, quando você faz um download, né, de um arquivo, né, na internet, né, se você tem um percentual, né, só se salva se for 100%. Não existe negócio de download, né, ou seja, salvamento 50%, 40%, 99%. Ou é 100% ou não salva. Então, da mesma forma, é o nosso caso. Ou nós somos salvos ou não somos salvos. E a Bíblia diz que para ser salvo você tem que ser justo. E o que é justo perante Deus? Ser justo perante Deus é fazer a vontade dele. Fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, você comete erro, mesmo assim comete. Então, você tem que continuar tendo fé nele, que é confiar nele. Hebreus 10, 35 e 38 diz assim, ó, não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Confiança, fé é o quê? Confiar. Porque não necessitais de paciência. Então, a confiança junto com a paciência é o que nos faz o quê? Ter uma fé viva e firme. Porque necessitar de paciência para que depois de haver dos feitos a vontade de Deus, não falei para vocês o que é ser justo? Fazer a vontade de Deus. De que forma? Com paciência e confiança. Para que possais alcançar o que? A promessa. Qual é a promessa? Que Deus nos deu. Que se nós seguirmos o plano da redenção, nós estaremos com Ele na eternidade. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Então, ó, muitos aí pode chegar ao momento da vida achando que Jesus não vai voltar. Ah, já aconteceu tanta coisa, né? Já passou o ano 2012, né? Do ano 2000, nós já estamos já em 2022, hein? E Jesus não voltou ainda. Talvez não volte. Talvez a gente chegue a 2030, 2060. Não sei nem se estamos tá vivo. Não quer dizer nada. Jesus diz que vai voltar e ele vai voltar. Ele não falou que vai ser na minha geração ou na sua geração, não. Mas que ele vai voltar, ele vai. E Jesus diz aqui que, independente se ele vai voltar agora ou daqui a 60 ou 100 anos, diz que o justo vai viver pela fé. E diz, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Por que é fé? Confiança. Nós temos que continuar confiando em Deus, não importa o que aconteça. Você confia em Deus? Você confia em Jesus? Como é que a gente sabe se confia em alguém? Abacuque 1, 2 e 4 diz assim, até quando? Abacuque fez um questionamento. Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Às vezes a gente também tem esses questionamentos, né? Que está orando, Deus não responde. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim. Nosso tempo hoje, né? É o tempo de Abacuque, né? Destruição, violência, né? A gente ora, pensa que Deus não está ouvindo, né? Que Deus não está escutando, né? A gente vê a iniquidade, né? Que é pecado, né? Vê a opressão. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, né? Destruição e violência. Nós estamos em plenas guerras aí acontecendo. Pessoas morrendo, né? Vidas sendo ceifadas. Havendo também quem suscite a contenda e litígio, ou seja, tem pessoas que procuram o quê? A guerra, contenda é guerra. E litígio, ou seja, conflitos, né? Confusões. E nós estamos vendo isso está acontecendo. Por esta causa a lei se afrouxa, né? Não podemos dizer que a lei, né? No Brasil, em vários lugares do mundo, a lei tem se afrouxado. Quando ela tem apertado é para tirar nossos direitos naturais, né? Direito de vir, direito de falar, né? Direito de até se vacina ou não vacina, né? Ou o direito de decidir o que você vai fazer com o seu próprio corpo, né?
É o que está acontecendo hoje. A justiça nunca se manifesta, né? Nós não vemos a justiça se manifestando de forma coerente, né, com as leis do país. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta de forma o quê? Distorcida, né? Esse tempo de Abacuque é o mesmo tempo nosso. Tá vendo quanto tempo? E a gente pensa que as coisas, né, do presente são diferentes do passado, né? É diferente a tecnologia que a gente está usando aqui, mas as coisas que acontecem, os princípios e as relações envolvidas são as mesmas. Por isso que 1 Coríntios 16, 13, 14 diz assim: vigiai, estai firmes o quê? Na fé. O que é vigiar? Né? De vez em quando, né, a gente tem que ficar acordado à noite, né, e vem o sono. E a gente tem que vencer esse sono, porque o sono faz o quê? A gente perde a vigília. Então a vigília é o quê? Nós vamos ter cansaço, a demora, a fome, faz com que o quê? A gente deixe de ficar o quê? Confiando em Deus, deixa de ter paciência, deixa de ter perseverança, deixa de fazer a vontade de Deus. E aí a fé, ou seja, a confiança, se perde. Portai-vos varonilmente, ou seja, como homens, ou seja, como mulheres, né? E fortalecei-vos. Nós temos que ficar cada vez mais fortes. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. O que é amor? Amor é um princípio que faz a gente o quê? Se mover. O que faz você seguir a Jesus? Tem que ser o amor. Por quê? Porque as provas vão vir e se o amor não for verdadeiro, você não vai conseguir vencer as provas. E aí nós podemos ver de provas, né, como a exemplo de Abraão. Nós vamos ver outros exemplos aqui. Abraão, né, diz que Hebreus 11, 8 diz: Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então, a fé, meus irmãos, leva o quê? A obediência. Indo para um lugar que havia de receber por herança, sem saber para onde ia. Deus às vezes pode estar te chamando para um lugar que você não imaginava, da forma que você não imaginava. Você pode estar passando por crises agora que você também não imaginava. Você pensa: eu estou com Deus e a coisa está piorando, né? Às vezes a gente chega a pensar isso. Mas Abraão teve que tomar essa decisão, sem saber para onde que ia. Hebreus 11, 17 e 18 diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Ou seja, Abraão passou por muitas provas e, né, no final teve uma prova mais difícil ainda, né? Que ele tinha tido um filho da promessa e esse filho agora Deus pede para ele esse filho. Quando foi provado, disse assim: aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dentre os mortos ressuscitar. Por quê? Porque Abraão ia matar o filho. Ele foi com o propósito de matar o filho. Por que ele não mata? Porque a morte do filho não era a solução que Deus tinha trazido. Qual era a solução? A morte de um cordeiro. Quem é esse cordeiro? Meu Deus, é Jesus. Qual era o direito da morte de Isaac? Isaac estava morrendo a morte que representa o quê? A morte nossa natural. A morte, a segunda morte, deixar de existir, porque nós pecamos. Então, por nós pecarmos, ou seja, nós transgredirmos, desobedecermos à vontade de Deus, qual é o nosso pagamento? É deixar de existir. Por que a gente não deixa de existir, não morre, né, instantaneamente? Porque Deus deu um cordeiro para substituir a nossa morte. E esse cordeiro morre por nós. Quem é esse cordeiro? Jesus. Jesus fez isso por você e por mim. E diz mais, Abraão, né, diz aqui em Romanos 4, 19, 22, fala um pouco mais. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, Abraão. Pois era da quase 100 anos. Imagine você ter 100 anos. E você ter que sair de um lugar, né, com pessoas, com animais, né, com toda a infraestrutura e manter esse povo, né, caminhando num lugar difícil, sem saber para onde você vai. Com quase 100 anos você fazer isso é fácil? Não. Não vai dizer para você que é fácil, não. Foi dificílimo. Mas por que Abraão fez isso? Sabe por quê? Porque Abraão aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele tinha certeza que era Deus que estava guiando ele. E aí eu faço a pergunta: nós temos a certeza que Deus está nos guiando? Como é que a gente tem essa certeza? Diz: nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sara era o quê? Estéril. Mas o que acontece? Abraão já sabia, tinha comunhão com Deus.
a ponto de não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Eita, meus irmãos, difícil. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido para ele, também era poderoso para fazer. Assim, diz a Bíblia, que foi-lhe imputado como justiça. Olha o que é justiça. Deus fala uma coisa, nós não temos certeza daquela coisa, nós não temos detalhes daquela coisa, mas por sabermos que foi Deus que falou, nós sabemos que aquilo vai ocorrer. Nós sabemos que Deus vai cumprir o que ele falou. E aí isso é o que? Imputado por justiça. Nós somos considerados o quê? Justo perante Deus. Você quer ser justo? Então aprenda a confiar em Deus e a obedecer o que ele te diz. É fácil? É não. Nossa existência, nossa vida é justamente alcançar essa condição. Aí essa passagem para mim aqui é muito profunda. Quando eu li isso aqui eu vejo muito profunda, porque estudei física, estudei, né, alguns livros, estudei alguns conceitos da o que é realidade. Né? Você olha, por exemplo, né, para essa tela aqui de computador, né? Olha para o ferro, olha para o metal, né, o oxigênio, e olha a tabela periódica, né, tem vários tipos de metais e minerais e tal. Se você dividir esses metais, né, básicos, né, o aço, ou seja o que for, cada vez mais vai chegar a virar, sabe o quê? Partículas. A nível atômico, subatômico, são partículas. E o que faz que o ferro seja ferro? Areia seja areia, ouro seja ouro. Sabe o que? A nível microscópico ou atômico, não tem nada que diga que aquilo é para ser ferro ou que aquilo é para ser ouro, né? Não tem nada. Só que do ponto de vista macroscópico, quando você olha, aquilo é ouro, aquilo é ferro. Olha o que diz Romanos 4,17. Como está escrito, eu constituí Abraão pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em que creu. Aí diz algo aqui maravilhoso. O Deus que dá vida aos mortos. Quem são esses mortos? São os que estão no pó. E também os mortos, como nós, estamos vivos e não aceitamos Deus ainda. Mas quando a gente aceita Ele, Ele nos dá o quê? Vida. E o que Deus faz? Olha o poder de Deus infinito. Chama à existência coisas que não existem como se existem. Oh, meu Deus do céu. Isso é maravilhoso. Então, é isso. Agora eu vou te explicar por que o metal, né, o ouro é ouro e o ferro é ferro. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, né, tudo é partícula no universo. Mas quando ele chama a existência o ouro, aquelas partículas se transformam em ouro. Quando Deus chama a existência, né, o ferro, aquelas partículas viram o quê? Ferro. Quando Deus nos chamou à existência, nos deu forma, soprou o fôlego de vida, nós nos tornamos o quê? Seres vivos. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus chama a existência, as coisas que não existem, como se existissem. Quando Ele chama, elas passam o quê? A existir. Louvado seja nosso Deus. Ele é todo poderoso. O poder dele é infinito no sentido amplo. É o pleno poder. É por isso que Moisés, meus irmãos, nos dá um grande exemplo. Diz que Moisés, né, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que o menino era formoso e não temeram o mandamento do rei. Aí eu tiro uma lição para nós hoje, no nosso tempo. Nem sempre as leis do país têm que ser seguidas, viu? Aqui as leis dos países não foram seguidas. Quais as leis que nós temos que comparar? Tem que comparar primeiro com a lei de Deus. E se a lei do país ou a lei da nação está de acordo com a vontade de Deus. Se não tiver, você não tem a obrigação de cumprir essa lei, não. Tenha cuidado. Sabe por quê? Porque Deus fala que no futuro vai vir um governo mundial que vai impor leis que vão estar contrárias à Bíblia. E diz que muitos vão abandonar a fé e vão seguir o Estado. Mas graças a Deus aqui, os pais de Moisés fizeram a vontade de Deus. E diz que Moisés cresceu conhecendo essa verdade. Diz que pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Por que ele fez isso? Porque ele sabia, meus irmãos,
que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Ele não ia tomar uma decisão dessa sem. Sabe por quê? Porque ele era preparado para ser o quê? Quem era o filho da filha de Faraó? Ele ia ser o próximo Faraó. Ele ia ser adorado como Deus Sol. E no Egito, o Faraó era conhecido como Deus Sol, a manifestação do Deus Ra. Teve Osíris, depois teve Horus, né? E esse Deus Sol, ele tinha poderes, né? E esse Deus Sol, na verdade, é a manifestação de Satanás. Então ele era o quê? Estava num sistema de governo que ainda hoje existe. A adoração ao Sol continua existindo. E a adoração à Lua. As religiões principais que existem no mundo estão ligadas ou à adoração à Lua ou à adoração ao Sol. É só você investigar. Investigue e você vai descobrir. Mas diz aqui que ele mesmo assim escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ou seja, o que é o pecado? É desobedecer a Deus. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa é essa? Ele recebeu? Não. Não recebeu essa recompensa, não. Mas ele sabia que quem tinha falado, fala a verdade. Porque é Deus. Deus não mente. Pela fé, Moisés também deixou o quê? O Egito, não temendo a ira do rei. Imagine. Essa ira aqui podia levar à morte. Se ele não tivesse certeza que era Deus que estava guiando ele, ele estava numa situação muito difícil. Mas ele tinha certeza. E aí eu pergunto, e nós temos certeza que Deus está nos guiando? Para nós não temermos a ira do rei, hoje mesmo nós passamos com dificuldade nessa meio dessa pandemia, né? Alguns sendo obrigados a ser vacinados, né? E alguns dizendo aí, não, tem que ser vacinado, né? Você tem que vacinar. Aí eles não entendem que a questão não é vacinar ou não vacinar. E sim o controle que o Estado está tendo sobre o teu corpo. O Estado agora tem poder para decidir o que tu faz com o teu corpo. Se ele tem esse poder para decidir que tu vai ser vacinado ou não, também uma hora ele vai ter poder para decidir o que tu come ou não come. Ou se tu mora ou em algum lugar ou em outro lugar. Ou se você vive ou se você morre. Ou o que você come ou o que você não come. É a mesma coisa. Então se você aceita isso, você está aceitando que o Estado está substituindo o papel de Deus. O único que quem tem esse poder de decidir o que você come ou não come, se você vive ou não vive, o que você faz com o seu corpo, só é Deus. Por isso que na Bíblia tem leis de saúde, tem. Deus diz o que a gente deve comer, diz o que não deve comer. Tá vendo o perigo? A questão que foi tratada e está sendo tratada não é se vacina ou não vacina, e sim quem tem poder de decidir sobre teu corpo ou sobre tua vida. É o Estado mesmo. A gente tem que ter muito cuidado. Não pode ser o Estado, não. Moisés não temeu a ira do rei. Muitos, né, não temeram a ira do Estado. Foram até ameaçados de perder o emprego. E ainda pode acontecer isso ainda no futuro. Mas a gente tem que fazer o quê? Ficar firme. Como vendo o quê? O invisível. Nós não podemos nos submeter ao Estado nesse nível. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Quem é que pode decidir se eu vivo ou se eu morro? Só Deus. Pela fé, passaram o Mar Vermelho por terra seca. Os egípcios se afogaram. 1 Timóteo 1, 17, 19 diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio. Nosso Deus é o quê? É o Rei dos séculos. Ele é o quê? Imortal. Ele é invisível e o único Deus. Seja Ele a honra, a glória para todos sempre. Amém? Aqui nos diz, este mandamento te dou, né, Timóteo. Aí você coloca o seu nome. Pedro, André, Joana, Henrique, né? E o nome que você, seu nome. Que segundo as profecias que houve acerca de ti, tem profecias acerca de ti? Tem. Deus profetizou para que você obedecesse a ele. Milite por elas com boa milícia, conservando o que? A fé. Mantendo o que? A fé, a confiança que em Deus.
e a boa consciência. O que é a boa consciência? É ter a consciência que está fazendo a vontade de Deus. Essa é a boa consciência. As quais alguns rejeitando fizeram o quê? Naufrágio na fé. Ou seja, se afogaram. Morreram na fé. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, o mais importante não é como você começa a vida, e sim como você termina. Aqui conta a história de Raabe também. Diz aqui, Hebreus 11, que pela fé Raabe, a meretriz, ou seja, a prostituta, a mulher que se deita com vários homens, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela recebeu a notícia que vinha um povo, né, que tinha saído do Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho, tinha vencido o rei Og, rei Sehon, e que Deus, ela teve, diz que no livro Flávio José, que ela teve um sonho, e que nesse sonho diz que Deus tinha dado a terra do povo dela para o povo de Israel. E ela tinha plena convicção de que era verdade. Ela tinha plena convicção de que Deus ia cumprir essa promessa. E o que é que ela fez? Ela resolveu confiar em Deus e fazer um acordo com Deus. Você quer fazer um acordo com Deus? Deus está disposto a fazer um acordo com você. Ela fez um acordo com Deus. Olha, eu vou ajudar esse povo aqui, os espias. Ela podia ter morrido? Podia. Mas também, no final, por ter aceito a vontade de Deus, ela foi salva. E a Bíblia diz lá em Mateus 1, 5, 6, diz assim, ó, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz nós sabemos quem é. Boaz casou com quem? Com Ruth e gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou quem? Ao rei Davi. Davi gerou quem? Salomão. E que foi mulher de Urias, né? Batseba. E continuando a genealogia, chega, né? Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela começou numa situação difícil, como meretriz, mas no final ela é o quê? Está na honra, foi honrada a pertencer à genealogia de Jesus. Tem algo maior? Eu acho que não tem, não. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Ó. Até Davi. De Davi até a deportação da Babilônia, são mais 14 gerações. E da deportação para a Babilônia até Cristo, estão de novo 14 gerações. Louvado seja nosso Deus. Então, meu irmão, não importa como você tem estado até hoje, sabia? Não importa. Mas sim qual a decisão você vai tomar com Jesus a partir de agora. Você quer mudar de rumo? Você quer trilhar um novo caminho com Jesus? Um caminho de fé, de confiança nele? Para Deus o que importa é isso, não é o seu passado, não. Tiago 2, 24 a 26 diz assim, ó, vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. O que é a obra? A Raabe teve fé em Deus, teve, mas ela praticou as obras sim, acolheu os espias. E diz aqui, ó, de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Como quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho, você vê? A fé leva o quê? A obediência e a fazer a vontade de Deus. Fé anda junto com o quê? Com obras. E quer dizer, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então não adianta você falar que tem fé em Deus se você não está obedecendo o que Deus te disse. Quanto ao que come, quanto ao que veste, quanto ao que bebe, para onde você vai, tudo isso faz parte, faz. Isso mostra se você tem fé ou não tem fé em Deus. Portanto, aqui é dado para nós um conselho, em Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos o quê? Todo embaraço. Nós estamos embaraçados? Estamos. O pecado que de tão perto nos rodeia. Eu sou rodeado toda hora. Se você não está, eu me sinto rodeado toda hora. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É isso que eu tenho feito. Eu tenho corrido todo dia, corrido para Jesus. Olhar para Jesus, não para mim. Se eu olhar para mim, eu sei que eu fico no chão. Mas olhando para Jesus, eu levanto de novo. Autor e consumador da fé. Você quer olhar para Jesus hoje?
e começar a correr, o que não fala caminhamos, né? Porque nós temos que correr, temos que ter pressa. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós teremos. Por isso tenha pressa. Correr significa que há pressa. Segundo Coríntios 3, 17 e 18 diz, ó, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí o que? Liberdade. Olha, falei para vocês. No Estado hoje está sendo organizado um governo mundial para que o Estado dite a tua vida e dite até o Deus que tu deve adorar. Isso está nessa escritura, está lá em Apocalipse 13. E se você não obedecer lá, diz que você não vai poder comprar nem vender. Ó, já começou agora, né? Tentarem controlar se você vacina ou não vacina. Vai chegar a outro nível, né? Fica em casa ou não fica em casa. Lockdown ou não lockdown. Se vai na praia ou se não vai na praia. Mas a Bíblia, Deus nos criou para ser o quê? Livres. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há o quê? Liberdade. É por isso que ler a Bíblia e falar da Bíblia na China, que é o país socialista, na Rússia, né? Venezuela, Cuba, é a maior dificuldade, porque nós temos que falar que Deus nos criou para ser o quê? Livres. E o socialismo, ele não é o Estado grande, de forma que você não pode ser livre no Estado grande. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, então, olhando a Jesus, cada dia, lendo a Bíblia, nós vamos o quê? Refletir como um espelho a glória do Senhor. Nós somos o quê? Transformados de glória em glória nessa mesma imagem. Então, contemplando a Deus nas Escrituras, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos sendo o quê? Transformados. E chega uma hora que o que nós éramos não é mais o que nós somos hoje. E quem faz isso? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo. É por isso que Deus diz aqui para nós o quê? Que nós temos que conhecer o quê? A verdade vos libertará. Você quer conhecer a verdade? E o que é a verdade? A Bíblia também explica em João 17, 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Lembra que eu falei? Como é que a gente sabia, Abraão sabia que estava ouvindo a voz de Deus? Como é que a gente sabe hoje? Através da palavra de Deus, das Escrituras. Confira tudo com as Escrituras. E demais, Jesus disse, conhecendo a Bíblia, você conhece a verdade, você pode ser livre. Mas quem é que vai te libertar de fato? É Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente será o quê? Livre. Você quer ser livre? Né? Você quer ser livre? Eu quero ser livre. Se você quer ser livre, tome essa decisão agora de aceitar Jesus como teu Senhor e Deus. Que Deus te deseja, né? Deseja a ti um bom fim de semana e deseja a ti um feliz sábado, que começa ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.